Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos casos mais famosos e, sem dúvida, mais controversos da história da psicologia. É uma história que acontece lá na Viena do início do século XX, mas que, olha, até hoje nos ajuda a entender as profundezas da mente humana. Vamos juntos desvendar o caso Dora? E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Como é que os sonhos, os sintomas e os segredos de uma jovem lá em 1900 poderiam se tornar chave para decifrar o inconsciente? É um verdadeiro quebra-cabeça psicológico. E a gente vai montar ele peça por peça. Bom, para começar, vamos para o cenário. Viena na virada do século. Pensa numa cidade que era um verdadeiro caldeirão de ideias novas, sabe? Em arte, ciência, filosofia. E é nesse ambiente super efervescente que a gente conhece a paciente que o mundo inteiro passaria a chamar de Dora. O nome verdadeiro dela, na verdade, era Ida Bauer, uma jovem descrita como brilhante, mas que era atormentada por uma condição bem enigmática. O pai dela, já desesperado, leva a filha ao consultório de um médico que na época estava desenvolvendo um tipo de terapia completamente novo e radical, um tal de Sigmund Freud. E os sintomas dela eram uma coisa realmente desconcertante. Não era só o lado psicológico, como a depressão ou uma nota de suicídio que acharam na escrivaninha dela. O corpo também falava, e muito. Enxaquecas fortíssimas, uma tosse nervosa que não passava e até a perda completa da voz. Naquela época, o diagnóstico para esse pacote de queixas era um termo bem genérico e misterioso: histeria. Freud não demorou para perceber que a chave para os sintomas da Dora não estava na biologia dela, mas sim na sua vida pessoal. E o que ele encontrou ali foi um drama familiar super complexo, uma verdadeira teia de segredos e desejos. A situação era bem confusa, envolvendo 4 pessoas principais. O pai de Dora, aquele que a levou para a terapia, tinha um caso com a senhora K, uma amiga da família. Ao mesmo tempo, o marido dela, o senhor K, dava em cima da jovem Dora. E a própria Dora, no meio disso tudo, era confidente da senhora K, amante do próprio pai. Uma teia que, convenhamos, era insustentável. A Dora sentia que estava sendo usada, sabe? Como se ela fosse, nas palavras dela, uma espécie de objeto de troca. A atenção que o Sr. K dava para ela acabava servindo de cortina de fumaça para o caso do pai dela com a Sra. K. Ela estava bem no centro de um arranjo muito cínico. E aí a gente chega na cena crucial. Durante um passeio, o Sr. K tenta seduzir a Dora e solta essa frase. Uma declaração que, em tese, era para mostrar que ele preferia ela, mas que teve o efeito exatamente oposto. É aqui que está o ponto de virada. Por que essa confissão provocou uma reação tão violenta nela? Freud entendeu que a resposta não estava ali, na superfície. Estava escondida no inconsciente da Dora. E para chegar lá, ele tinha uma ferramenta principal. Agora a gente entra na parte mais lendária dessa investigação. Freud acreditava que os sonhos eram a estrada real para o inconsciente, tipo mensagens codificadas que a nossa mente envia. E essa seria a principal ferramenta dele para decifrar o enigma de Dora. Esse é o texto do sonho mais famoso da Dora. Parece simples, né? Mas para Freud, cada elemento ali era um símbolo. O fogo, o pai, a mãe e principalmente essa misteriosa caixa de joias. Para conseguir decodificar esse sonho, Freud usou um conceito-chave, o deslocamento. A ideia é que a nossa mente, para se proteger, disfarça os verdadeiros desejos e medos. As coisas no sonho raramente são o que parecem ser. Elas deslocam o significado para algo mais seguro de se pensar. Então vamos ao ponto crucial. Freud interpretou o fogo como a paixão avassaladora e perigosa que cercava a Dora. A tal caixa de joias, ele a comentou, era um símbolo para o corpo dela, que ela sentia estar sob ameaça. E a figura do pai como salvador? Uma completa inversão da realidade, já que ela, na verdade, via o pai como cúmplice de toda aquela situação. E bem quando Freud sentia que estava chegando no coração do problema, a história dá uma virada totalmente inesperada. A própria paciente decide colocar um ponto final na investigação. Depois de exatas 11 semanas de tratamento, a Dora simplesmente chegou e anunciou que aquela seria sua última sessão. Ela estava abandonando a análise, deixando o caso famoso e, para Freud, frustrantemente incompleto. Refletindo depois sobre o que tinha dado errado, Freud chegou a um conceito que se tornaria central em toda a psicanálise: a transferência. Ele percebeu que os sentimentos que Dora tinha pelas figuras masculinas da vida dela, o pai, o Sr. K, tinham sido inconscientemente transferidos para ele, Freud, o analista.
E esse foi o erro que o próprio Freud admitiu. Ele estava tão focado no drama heterossexual, na relação dela com o Sr. K e com o pai, que não percebeu a tempo o que ele mais tarde considerou o verdadeiro afeto reprimido, um profundo amor homossexual de Dora pela Sra. K. A vingança de Dora contra os homens foi, no final das contas, encenada contra o próprio Freud. Mas a história de Dora não acaba com Freud, não. Décadas mais tarde, o psicanalista francês Jacques Lacan reabriu o caso, oferecendo uma perspectiva que, olha, virou a interpretação original de cabeça para baixo. E essa comparação aqui mostra a grande virada de chave. Para Freud, a pergunta era: o que a Dora realmente deseja? Já para Lacan, a pergunta era muito mais fundamental: o que a Dora está perguntando? Lacan argumentou que a Dora não estava só reprimindo um amor. Na verdade, ela usava todo mundo ao seu redor para tentar responder a uma questão existencial. Afinal de contas, o que significa ser uma mulher? O mistério deixa de ser sobre um desejo individual para ser sobre a própria feminilidade. Então, por que este caso, que o próprio Freud considerou um fracasso, se tornou um dos textos mais importantes e estudados da psicologia? Qual é o legado que ele deixou? O caso Dora é tão importante porque ele é um marco. Foi ele que nos deu o conceito de transferência, que abriu um debate importantíssimo sobre a sexualidade feminina que dura até hoje. E provou ser um exemplo perfeito de como o nosso inconsciente se manifesta na nossa vida, seja por sonhos ou por sintomas no corpo. É a história de um fracasso terapêutico que se tornou um sucesso teórico gigantesco. E no fim, a história de Dora nos deixa com essa reflexão. A luta dela para entender quem ela era, o que significava ser mulher no mundo dela, de alguma forma ecoa em todos nós. A história dela nos força a pensar quais são as grandes perguntas sobre a nossa própria identidade que talvez a gente esteja evitando. E de que maneiras, assim como Dora, o nosso inconsciente já não está tentando respondê-las.